Que maravilha, muito bom estarmos aqui para mais uma poderosa aula. Espero que você esteja fazendo todas as anotações, que você tenha assistido às aulas anteriores. Já falamos aqui um pouco sobre princípios de revelação na palavra, já falamos um pouco sobre o processo da salvação, falamos sobre as funções do Espírito, sobre as funções da alma. Nós somos um ser tricótomo, um ser tridimensional, somos um ser tripartido, nós somos espírito, alma e corpo. A salvação acontece em 3 tempos. Existe uma salvação que acontece em 3 tempos. No tempo do espírito, da alma e também do corpo. Falamos sobre um pouco sobre as funções do espírito, um pouco sobre as funções da alma. Nós temos um módulo totalmente voltado só para as funções, só para a transformação da alma, e nós vamos falar sobre isso mais adiante, só sobre a transformação da alma. Mas recapitulando aqui, para que você venha interagir conosco aqui nessa aula, o Espírito ele tem 3 funções, a saber, intuição, consciência e comunhão. Exatamente, o Espírito ele tem intuição, ele tem consciência e comunhão. A nossa alma também, assim como o Espírito, ela possui 3 funções. Quais são as funções da alma? A função da alma é a mente, vontade e emoções. Exatamente. E nós vamos falar hoje um pouco sobre as funções do corpo. Eu não quero me apegar muito sobre esse detalhe, sobre as funções do corpo. Por quê? Porque o nosso objetivo não é falar sobre as funções do corpo. Nós vamos falar um pouco para você aqui, mas a nossa prioridade é falar sobre o Espírito, porque é exatamente lá que nós temos contato com Deus. E também falar um pouco sobre a nossa alma, porque é esse processo de metamorfose que nós estamos vivendo dia após dia aqui nesta terra. Para que você venha ter uma compreensão melhor, o nosso espírito ele existe para que possamos ter contato com Deus. A nossa alma é para termos contato conosco mesmo, nós já falamos sobre isso. E o nosso corpo físico é para que possamos contactar no mundo natural. Então, o nosso corpo nada mais é do que a nossa casa terrestre, é o lugar onde moramos aqui neste mundo. E a função básica do corpo é exatamente essa: ter contato com o mundo físico. Em 2 Coríntios 5, a partir do verso 1, Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer que o nosso corpo é a nossa casa terrestre. Mas haverá um dia em que seremos revestidos da nossa habitação celestial. Uma é a habitação terrena e outra é a habitação celestial. Eu quero que você entenda que isso está se falando do nosso corpo, não está falando da morada celestial. O nosso espírito ele foi regenerado. A nossa alma ela está sendo transformada dia após dia e o nosso corpo então será glorificado. É o que está na carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. Nós temos a salvação do espírito, que possamos dizer que é no passado, a salvação da alma é no presente e a salvação do corpo, que é no futuro. O nosso corpo ele foi de maneira tal contaminado pelo veneno da serpente. Exatamente. O nosso corpo ele foi contaminado com o veneno da serpente. É por isso que eu e você, nós já nascemos com essa natureza da serpente. O veneno da serpente, ele foi introjetado em nós. Por isso, nós precisamos ganhar um novo corpo, ou seja, um corpo glorificado. Nós somos salvos no Espírito. Como é que acontece a salvação do Espírito? Nós já falamos sobre isso também, né? A salvação do Espírito acontece com o novo nascimento. É quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele penetra no nosso espírito humano, dando assim então, trazendo então a existência, a salvação do nosso espírito, que é por meio do novo nascimento. A nossa alma, nós estamos sendo salvos na alma. Como? Pela transformação, pela mudança de mentalidade. A transformação da alma é aquele processo da metamorfose, é o casulo, né? É a lagarta saindo do casulo para se transformar
em uma borboleta e nós seremos salvos no corpo com a glorificação do nosso corpo. Porque já está decretado, eu vou repetir, já está decretado, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Por isso precisamos da glorificação do nosso corpo. O homem carnal, como eu disse na aula passada, é aquele que anda no nível da alma. Mas não somente no nível da alma, ele também anda segundo a sensação do seu corpo, exatamente, baseado naquilo que ele ouve, naquilo que ele vê, naquilo que ele pode tocar, tudo em função do seu corpo. Mas o carnal na Bíblia tem o sentido de ser sensual, mas não o sensual no sentido de sexo, mas no sentido dos sentidos, ou seja, os 5 sentidos. E isso é muito importante sabermos, porque Deus não aceita nada que vem da carne. Eu vou repetir esta palavra para você. O carnal na Bíblia, ele tem um sentido de ser sensual. Não sensual no sentido de sexo, mas no sentido literalmente dos sentidos, ou seja, os 5 sentidos. E isso é importante sabermos, porque Deus não aceita nada que vem da carne. Para Deus, o que mais importa, na verdade, é a origem daquilo que fazemos. A origem com o que fazemos, para Deus é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos ou com qual a força que nós estamos fazendo. Deus se importa mais com a origem do que, mais precisamente, com o que. Amém? Então, se essa obra que estamos fazendo tem origem de força natural, Deus já não participa conosco, logo Ele não pode aceitar essa obra que nós fazemos para Ele, se essa obra vem da força natural. Então, muito cuidado com o que vem do natural. É aquela breve, né? É aquela antiga história. A irmã chega e fala: pastor, o meu marido é uma bênção. Meu marido não bebe, meu marido não fuma, ele ajuda o próximo, ele tem compaixão, ele é bondoso, ele é generoso. Só falta se converter. Mas se ele se converter, pastor, aí sim, hein? Aí vai ser extraordinário. Bom, o que eu quero que você entenda é que não importa o quão bom esse homem seja, isso não se aplicando somente ao, mas ao ser humano no contexto geral. Não importa quão bom ele seja, se ele bebe ou se não bebe, se fuma, se não fuma, não importa se ele é aparentemente bom, se ele ainda não se converteu, tudo que ele fez não procede de Deus, porque para Deus o que importa é a fonte com que fazemos e não necessariamente o que fazemos. Se não vem de Deus, Deus não aceita, e isso tem que ficar muito claro. Deus só aceita aquilo que vem da fonte, que é Cristo. Essa lição nos ensina que existem 2 tipos de bondades, uma bondade que vem de Deus e outra bondade que vem da carne. Como está escrito em João capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Existe paciência que ela procede de Deus e existe paciência que ela não procede de Deus. Existe bondades que procedem de Deus, como existe bondades que não procedem de Deus. Você precisa entender que depois que você se converte, Deus começa renovar, Deus vai começar a remover, a tirar, Deus vai começar aquele processo de limpeza, Ele vai tirar as concupiscências da carne, os desejos, as malícias, soberbas, ódio, inveja, maledicência, tudo aquilo que procede da carne, as paixões infames, Deus vai remover. Então, depois que Ele demolir todas essas coisas tenebrosas da carne, porque é necessário para servir ao Senhor, essas coisas precisam ser removidas, essas coisas tenebrosas precisam ser expelidas para fora. Depois que Deus ele faz esse processo de tirar o que não presta de nós, então Ele começa a demolir as coisas que aparentemente são boas do corpo. Então existem coisas que aparentemente são boas, mas ela é do nosso homem natural. E logo, se ela procede do nosso homem natural, a origem não vem de Cristo, Deus não aceita. Deus não aceita nada que não venha de Cristo. Deus não aceita nada que não procede do Senhor Jesus.
Jesus. Então, observa se a origem, se a natureza com que você está fazendo procede do mundo natural, se procede da alma ou do corpo, ou se ela procede de Deus, se procede de Cristo. Então, Deus, ele vai tirar as coisas que não prestam e depois vai tirar o que aparentemente são boas, aquilo que aparentemente é bom, mas que na verdade não procede do Senhor. Até chegar a um ponto de você dizer, puxa vida, tudo que eu tinha que não prestava, Deus tirou. Agora tudo que eu tinha que eu pensava que era bom, Deus também tirou, não sobrou nada. Exatamente, você tem que chegar a esse ponto de olhar e dizer, caramba, não sobrou nada. Tudo que eu pensava que eu tinha e tudo que eu achava que eu era, na verdade eu descobri que eu não sou nada do que eu achava que eu era e eu não tenho nada do que eu pensava que eu tinha. Tudo isso é porque ninguém pode se gloriar diante do Senhor. Quando Deus ele tira tudo que não presta de nós e depois ele vai tirar aquilo que aparentemente é bom, ele está tirando por quê? Porque ele precisa gerar uma origem, uma natureza, para que ninguém depois venha se vangloriar, se gloriar, dizendo eu fiz, mas eu fiz sem depender de Cristo. Então ele vai se esvaziar. Deus vai tirar tudo que é tenebroso, depois ele vai tirar tudo aquilo que aparentemente é bom, até o ponto de não sobrar nada, para que não possamos dizer que fizemos alguma coisa sem a ajuda de Deus. Só o eu sou é que é. Então, quando você chegar nesse ponto de dizer não sobrou nada de mim, então começa um novo processo, um novo trabalhar de Deus na sua vida. Então é necessário que ele mate tudo aquilo que possa nos levar à vanglória. Então tudo aquilo que talvez futuramente possa levar você a se vangloriar, é necessário que Deus mate. Deus só aceita aquilo que passou pela morte. Deus só aceita aquilo que passou pela cruz. Por isso Cristo teve que passar por elas, tanto pela cruz, tanto pela morte, para que Deus pudesse aceitar aquilo que hoje nós entregamos para Deus, mas que a natureza e a origem é de Cristo. Então, se não passou pela morte ou não passou pela cruz, então Deus vai filtrar para poder saber se isso procede ou se não procede do Senhor. Logo, se você não sabe o que é passar pela morte, significa que você ainda não sabe o que é uma vida de ressurreição. Você precisa chegar naquele ponto de dizer com 100% de sinceridade, eu não dou conta de pregar, não dou conta de cantar, não dou conta de evangelizar, não dou conta de ensinar, não dou conta de fazer missão, eu não dou conta de fazer nada sozinho. Você precisa chegar a esse ponto. Quando você chegar a esse ponto de dizer com toda a sua sinceridade que você não é capaz de fazer nada sozinho, de pregar sozinho, de cantar sozinho, de louvar sozinho, de evangelizar, de ensinar. Quando você chegar, eu não consigo fazer isso sozinho, significa que você passou, então, pelo processo de morte e pelo processo de cruz. É por isso que você vai ver pessoas que antes de se converter eram pessoas aparentemente boas, mas depois que elas vieram para Cristo, elas ficaram ruins, né? Então, você observa, a nossa pessoa antes de vir para Cristo, ela era tão boa e agora ela está tão ruim. E depois você passa um tempo, você vai encontrar com ela e você vai ver que ela está muito boa. Ela está melhor do que ela era antes mesmo de vir para Cristo, mas ela passou um processo que ela se tornou uma pessoa muito ruim. E por que ela se tornou essa pessoa ruim? É porque Deus tirou a bondade natural dela. Então, se Deus tirou essa bondade natural, automaticamente essa bondade já não existe mais. Então, ela se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa ruim, porque é necessário que Deus tire, que Deus faça esse processo. O que é natural, cedo ou tarde, ele acaba. Todas as vezes que você chegar no fim de alguma área de sua vida, é motivo de você se alegrar. Por quê? Porque então aí começa a glória da ressurreição. Ou seja, é a mesma coisa, a bondade, você vai continuar sendo uma pessoa boa, porém a fonte mudou. E o que importa para Deus, como eu falei para você, é a fonte, não necessariamente o que fazemos, mas com que natureza fazemos aquilo. Você vai continuar pregando, vai continuar ensinando, agora você vai continuar evangelizando, como sempre fez, só a fonte que é outra. Antes, a fonte era da carne, agora ela procede de Cristo, ela vem de Deus. Então, já não há mais peso, já não há mais fardo para carregar, porque quem carrega esse fardo, quem carrega esse peso
é Deus, logo tudo fica diferente. Então o que você precisa entender é que Deus ele está muito interessado em fazer com que você se esvazie de você a ponto de dizer, caramba, eu não consigo fazer nada sozinho mesmo, tudo que eu vou fazer eu dependo de Deus. Então, quando você chegar a esse ponto de dependência do Senhor, significa que você passou pela cruz, pela morte e agora está no processo da glória de ressurreição. Então, essa obra que você fazer, ela vai contar para o reino. Se você ainda não tem ideia sobre o reino, vai aqui embaixo no módulo o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, porque lá tem aulas importantíssimas que é de suma importância para a sua fé. Nós vamos falar um pouquinho, que eu não vou não vou demorar, mas eu quero falar um pouco a respeito das funções do corpo. A primeira função do corpo é a sensação, exatamente. A função da sensação é a porta do nosso ser. Ela se constitui nos 5 sentidos do corpo. Esses sentidos, eles têm natureza da alma. Tudo que entra na nossa alma entra através dos 5 sentidos. Se desejarmos obter vitória sobre o pecado, precisamos disciplinar o nosso corpo para que através dele não entre nada sujo ou pecaminoso. A primeira função do corpo é a sensação. A segunda função do corpo é a locomoção, exatamente. É função do nosso corpo se locomover. O nosso corpo é a parte mais inferior, pois ele é que tem contato com o mundo físico. E para o nosso corpo físico é impossível perceber as coisas espirituais. O nosso corpo físico ele não tem capacidade, ele não tem poder de perceber as coisas do Espírito. Os 5 sentidos, eles na verdade nunca podem perceber as coisas do Espírito, porque o que procede da carne não pode perceber as coisas do Espírito. E, por fim, tem a função do instinto. Isso aqui é muito importante, eu preciso falar um pouquinho para você sobre essa função do instinto. Quando o homem pecou lá no Éden, a serpente, então, ela injetou no homem o veneno dela. E por incrível que pareça, nós temos o nosso corpo contaminado pelo veneno da serpente. E o que me chama a atenção é que até mesmo depois de convertido, o nosso corpo ainda continua sujeito ao veneno da serpente. O nosso espírito e a nossa alma não, mas o nosso corpo continua envenenado. Mesmo que estamos firmes na presença do Senhor, mesmo que servimos a Cristo, se deixarmos o nosso corpo ter controle, ele inevitavelmente vai nos conduzir a pecar contra o Senhor, porque o veneno da serpente, ele corre sobre o nosso corpo físico. Deus criou os instintos bons, mas por causa do pecado eles foram degenerados e hoje precisamos exercer domínio sobre eles. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre 3 grupos de instintos básicos. O primeiro instinto é o instinto da sobrevivência, o segundo da defesa e o terceiro é o instinto sexual. O instinto de sobrevivência inclui comer, beber, as necessidades fisiológicas. Então, esses são os instintos de sobrevivência. Às vezes o sono vem e você diz, não vou dormir, mas o instinto de sobrevivência, ele te força, ele te joga para dormir. O nosso organismo, ele foi programado por Deus para continuar vivendo. Então, ele força o tempo todo para poder viver. Por causa desse instinto de sobrevivência, é um instinto divino, é um instinto que Deus colocou no homem, no corpo, para que ele então possa continuar vivendo. Você não ensina uma criança a mamar, você simplesmente pega a mamadeira e coloca para ela e ela vai mamar. A criança ainda, quando é um bebê, a mãe dá o peito para a criança mama. Então ela já nasce sabendo esse instinto de sobrevivência. Mas o pecado transformou esse instinto natural em glutonarias, em bebedices, em vários tipos de pecados. O segundo é o instinto de defesa. O instinto de defesa ele inclui os atos de reflexos, por exemplo, de proteção, como esquivar-se, esconder-se, proteger,
são instintos de defesa que são bons, porém, assim como o instinto de sobrevivência, que foi criado por Deus como bom, e por causa do pecado, ele foi transformado em bebedice, em glutonaria e etc e tal, o pecado também transformou esse instinto de defesa em algo mal, em algo ruim. Ele transformou esse instinto de se esconder, de se esquivar, de se proteger. O pecado, o veneno da serpente, transformou esse instinto em, ao invés de simplesmente ser um instinto de defesa, transformou esse instinto em brigas, em facções, em iras e em todo tipo de violência. O pecado, ele tem esse poder. O veneno da serpente que corre pelo nosso corpo, ele faz com que o que era bom, os instintos que era bom, ele se deteriora, se transformando então em instintos negativos, em coisas más e coisas ruins. E o terceiro é o instinto sexual, que também não precisa ensinar. Você pode pegar duas pessoas que nunca praticaram um ato sexual e colocar elas em um ambiente a sós, que cedo ou tarde ela vai descobrir como ter relação sexual. Exatamente por ser instinto, não precisa ser ensinado, é algo natural. Porém, assim como o instinto de sobrevivência, como o instinto de defesa foi corrompido pelo pecado, o instinto sexual também foi corrompido pelo pecado. O veneno da serpente fez corromper esse instinto sexual que era para ser uma bênção, se transformar em adultério, fornicação, prostituição, sodomia e muitas outras coisas parecidas, lesbianismo, homossexualismo. O veneno da serpente, ela corrompeu o que era para ser uma prática divina e abençoada. Não devemos permitir então que esses instintos naturais que permanecem em nós, mesmo depois que somos convertidos, nos controlem. O corpo deve ser um servo e não um senhor. Eu vou repetir. O corpo deve ser um servo e não um senhor. Discipline o seu corpo.